Há algo misterioso e muitas vezes ignorado sobre aqueles que carregam um chamado divino. Eles não apenas enxergam o mundo com outros olhos, mas também sentem as forças espirituais ao seu redor de maneira mais intensa do que a maioria das pessoas. O que muitos não percebem é que essa sensibilidade espiritual, esse dom de perceber o invisível, também os torna alvos de ataques ferozes. E um dos ataques mais sorrateiros é a tentação da luxúria. Imagine um guerreiro que caminha em um campo de batalha com uma armadura resplandecente. A luz que reflete em sua couraça o destaca no meio da multidão. Inimigos ocultos nas sombras observam cada um de seus passos, esperando pelo momento certo para atacá-lo, onde sua defesa for mais fraca. É exatamente assim que o inimigo das nossas almas opera contra aqueles que foram chamados para algo maior. Ele não desperdiça suas melhores armas contra aqueles que não representam uma ameaça para seus planos. Em vez disso, ele direciona ataques sutis e implacáveis contra os escolhidos, sabendo que se conseguir desviar apenas um, poderá impedir o cumprimento de um propósito divino que mudaria vidas. Na Bíblia, vemos homens poderosos, ungidos pelo Senhor, enfrentando provações intensas nessa área. Davi, o rei segundo o coração de Deus, foi capaz de derrotar gigantes, mas caiu diante da tentação que se apresentou na forma de uma mulher banhando-se ao luar. Sansão, dotado de uma força sobrenatural, foi reduzido à fraqueza por uma insistente sedução. Esses homens não eram fracos no sentido comum da palavra. Eles eram guerreiros, líderes, libertadores. Mas justamente por serem tão espiritualmente dotados, o inimigo investiu com tudo contra eles, explorando suas fraquezas, porque sabia que se os derrubasse, o impacto seria devastador para todo o povo de Deus. A sensibilidade espiritual é como um radar que capta tanto o mover de Deus quanto as estratégias do inimigo. Quanto mais perto alguém anda do Senhor, mais discernimento recebe para compreender as realidades espirituais ao seu redor. Mas junto com esse discernimento, vem uma exposição a tentações mais fortes, mais ardilosas. A tentação da luxúria não é apenas um impulso natural do corpo humano, é uma ferramenta cuidadosamente forjada pelo adversário para desviar mentes e corações daquilo que realmente importa. O problema com a luxúria é que ela não se apresenta de maneira óbvia e assustadora, como um inimigo armado prestes a atacar. Pelo contrário, ela se infiltra nos pensamentos, nas emoções, nas fraquezas que talvez nunca tenham sido completamente curadas. Às vezes ela surge disfarçada de um desejo inocente, de uma necessidade de afeto, ou até mesmo da busca por validação. Mas pouco a pouco, ela se torna uma fortaleza difícil de derrubar, consumindo o coração e minando a força espiritual do escolhido. E o inimigo conhece bem as brechas de cada um. Ele sabe como a mente de um escolhido funciona, sabe quais são suas vulnerabilidades e quando é o melhor momento para atacá-lo. E não é coincidência que os momentos mais intensos de tentação venham logo após grandes experiências espirituais. Assim como aconteceu com Jesus no deserto, logo após seu batismo e a confirmação divina de sua identidade, é nos momentos de grande proximidade com Deus que o inimigo investe com mais força. Há um motivo pelo qual tantas pessoas que possuem dons espirituais extraordinários lutam contra tentações intensas. Quando alguém recebe um chamado divino, ele se torna um alvo. A guerra espiritual se intensifica, porque o impacto de sua vida vai muito além do que os olhos naturais podem enxergar. O inimigo não se preocupa com aqueles que já estão adormecidos espiritualmente, mas persegue implacavelmente aqueles que carregam luz. E essa batalha muitas vezes acontece de forma silenciosa. Quem luta contra a tentação da luxúria geralmente enfrenta essa guerra no oculto, com pensamentos que ninguém mais pode ver, com desejos que ninguém mais pode perceber. É um campo de batalha interno, onde a carne e o espírito entram em conflito constante. Para muitos, essa luta parece interminável, e quanto mais tentam vencê-la sozinhos, mais fortes se tornam as correntes que os prendem. Mas por que essa batalha parece ser ainda mais intensa para aqueles que foram chamados para um propósito maior? Porque parece que quanto mais perto alguém está de cumprir o seu chamado, mais feroz se torna a luta. A resposta está no fato de que o isolamento muitas vezes amplifica essa guerra, tornando-a ainda mais difícil de vencer. Há algo que poucos entendem sobre aqueles que carregam um chamado divino. O caminho que percorrem muitas vezes é solitário. Ser escolhido por Deus não significa apenas receber dons e missões especiais, mas também enfrentar desafios internos que a maioria das pessoas sequer imagina. Um dos maiores perigos que os escolhidos enfrentam
não é a oposição externa, mas sim a batalha travada no silêncio de seus próprios pensamentos, quando ninguém está olhando, quando as luzes se apagam e o peso da solidão se torna um fardo quase insuportável. Desde os tempos antigos, vemos que aqueles que Deus escolheu para algo grandioso frequentemente trilharam caminhos solitários. Moisés passou anos no deserto antes de se tornar o libertador de Israel. Elias enfrentou o desânimo e se refugiou em uma caverna, sentindo-se completamente sozinho. João Batista viveu isolado no deserto até o dia em que começou a proclamar a chegada do Messias. O próprio Jesus, ainda que rodeado por multidões, muitas vezes se retirava para lugares solitários, sentindo a dor da incompreensão até mesmo daqueles mais próximos. Essa solidão, embora seja muitas vezes um tempo de preparação e purificação, também pode se tornar um terreno fértil para ataques espirituais. O inimigo sabe que, quando uma pessoa se sente isolada, ela se torna vulnerável. O isolamento pode distorcer a percepção da realidade, fazendo com que até os mais fortes duvidem de sua identidade e propósito, e é nesse silêncio que a luxúria se infiltra. A tentação da luxúria não se alimenta do barulho, mas sim da privacidade. O que começa como um pensamento passageiro pode rapidamente se tornar uma fortaleza dentro da mente, especialmente quando não há ninguém para compartilhar essa luta. Aqueles que estão isolados não têm a quem recorrer, e a ausência de prestação de contas os torna presas fáceis para os ataques do inimigo. Muitos dos escolhidos enfrentam essa batalha em segredo. São líderes espirituais, pregadores, intercessores, homens e mulheres de Deus que são respeitados por seu conhecimento e autoridade, mas que, quando estão sozinhos, travam guerras intensas contra desejos e pensamentos que parecem incontroláveis. O maior perigo da tentação da luxúria não é apenas o ato em si, mas o ciclo de culpa e vergonha que ela cria. O inimigo não apenas planta o desejo, mas também usa o pecado cometido para afastar ainda mais a pessoa da presença de Deus. E assim, a solidão se torna um ciclo vicioso. O escolhido, sentindo-se indigno por suas falhas ocultas, se afasta ainda mais daqueles que poderiam ajudá-lo. Ele se esconde em sua própria vergonha, temendo que, se exposto, perderá sua credibilidade, sua reputação, seu chamado. E esse medo do julgamento o empurra ainda mais fundo na escuridão, tornando a luta ainda mais difícil. O isolamento pode fazer até os mais fortes sucumbirem. Sansão, por exemplo, foi separado para um propósito especial desde o ventre de sua mãe. Sua força era incomparável e seu chamado grandioso. No entanto, mesmo sendo um homem tão poderoso, sua fraqueza não estava em sua força física, mas na solidão que o levou a buscar conforto nos braços de uma mulher que se tornou sua ruína. A história se repete inúmeras vezes. Homens e mulheres de Deus caem porque, no silêncio de sua solidão, não têm com quem compartilhar suas lutas. O inimigo usa o isolamento como uma armadilha, porque sabe que uma pessoa sozinha é mais fácil de derrotar. Quando Davi caiu em pecado com Batseba, ele estava sozinho. Seus soldados estavam em guerra, mas ele permaneceu no palácio. Sua solidão abriu espaço para o desejo, e o desejo deu a luz ao pecado. O isolamento não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. Alguém pode estar cercado por pessoas e, mesmo assim, sentir-se completamente sozinho. O coração humano anseia por conexão, por compreensão, por alguém que olhe nos olhos e diga: eu sei o que você está passando. Mas quando essa conexão não é encontrada de maneira saudável, a luxúria se apresenta como um substituto. O problema é que esse substituto é um poço sem fundo. Ele promete preencher o vazio, mas só o amplia. Ele faz promessas de prazer, mas deixa para trás um rastro de culpa e autodesprezo. O escolhido que sucumbe a essa armadilha se sente ainda mais distante de Deus, o que, por sua vez, o leva a buscar refúgio no mesmo pecado que o afastou. E é por isso que aqueles que têm um chamado elevado precisam estar atentos. O isolamento não pode ser ignorado ou tratado como algo normal. Aqueles que são escolhidos devem encontrar formas de se conectar, de ter alguém com quem possam ser verdadeiramente honestos, sem medo do julgamento. Pois quanto mais alto for o chamado, mais intensa será a guerra. E essa guerra não se limita apenas ao isolamento, pois quanto maior o propósito, maior o ataque que virá. E a luxúria, mais do que apenas um desejo, é uma estratégia do inimigo para paralisar aqueles que foram chamados para algo grande. Poucos compreendem a verdadeira intensidade da guerra espiritual
travada contra aqueles que carregam um chamado divino. Para os escolhidos, as batalhas nunca são comuns, nem as tentações são simples de resistir. Há um peso invisível sobre aqueles que foram separados para cumprir um propósito especial, uma pressão constante que se manifesta de formas que muitos ao redor sequer percebem. Mas o inimigo sabe. Ele reconhece o potencial de um escolhido antes mesmo que o próprio escolhido entenda sua missão. E por isso, quanto maior o chamado, maior será o ataque. Essa verdade ressoa por toda a Escritura. Desde os tempos antigos, os homens e mulheres de Deus foram alvos de batalhas ferozes, muitas delas ocorrendo no campo invisível do desejo e da tentação. Davi não era um rei qualquer. Ele foi escolhido por Deus, ungido por Samuel, destinado a liderar Israel e estabelecer a linhagem do Messias. Mas justamente por ser um homem segundo o coração de Deus, ele enfrentou provações intensas. Sua maior queda veio não no campo de batalha, mas na privacidade do seu palácio, quando seu coração foi fisgado pela beleza de Batseba. Sansão foi outro exemplo claro. Desde o ventre de sua mãe, sua vida já estava selada por um propósito divino. Ele possuía uma força sobrenatural, capaz de derrotar exércitos inteiros. No entanto, o inimigo não buscou vencê-lo com espadas ou lanças. Em vez disso, usou a sedução e a manipulação de Dalila para derrubar o guerreiro mais poderoso de sua época. A estratégia foi simples, mas letal: enfraquecer o espírito antes de tocar na carne. O padrão se repete ao longo da história. José, antes de se tornar governador do Egito, enfrentou uma das maiores tentações registradas na Bíblia, a investida persistente da esposa de Potifar. No entanto, ao contrário de Davi e Sansão, ele fugiu, entendendo que algumas batalhas não são vencidas com resistência, mas com fuga. Sua vitória lhe garantiu a posição de honra que Deus havia preparado para ele. A questão é, por que os escolhidos enfrentam ataques tão intensos? A resposta é simples e aterradora ao mesmo tempo, porque o inimigo sabe que, se conseguir derrubá-los, pode causar um impacto em milhares, talvez milhões de vidas. Ele não desperdiça recursos perseguindo aqueles que não representam ameaça ao seu reino. Pelo contrário, ele concentra suas forças contra aqueles que carregam a luz, pois sabe que a queda de um escolhido pode gerar ondas de destruição muito além do indivíduo atingido. E a luxúria é uma das armas mais eficazes nesse tipo de guerra. A razão é clara. A tentação sexual ataca não apenas o corpo, mas a mente e a alma. Ela tem o poder de corroer a identidade, de destruir ministérios, de envergonhar publicamente aqueles que foram chamados a ser referência. Diferente de outros pecados, a luxúria prende o indivíduo em um ciclo vicioso de desejo, culpa e vergonha. Quanto mais alguém tenta vencê-la sozinho, mais ela parece ganhar força. E quanto mais alto for o chamado, mais estratégico será o ataque. Líderes espirituais, pastores, missionários, professores da palavra, todos esses são alvos prioritários. Um erro cometido por um escolhido pode destruir anos de trabalho e testemunho, afastando muitas pessoas da fé. O inimigo sabe disso e por isso lança suas investidas cuidadosamente no momento exato de maior vulnerabilidade. Talvez seja por isso que muitos homens e mulheres de Deus descrevem os momentos após grandes vitórias espirituais como os mais perigosos. Logo após Elias confrontar os profetas de Baal e testemunhar um dos maiores milagres do Antigo Testamento, ele caiu em um estado profundo de medo e depressão, fugindo para o deserto. Depois de Jesus ser batizado e receber a confirmação pública de sua identidade divina, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações de Satanás. É sempre assim. Depois da elevação vem a prova. Depois da revelação vem o ataque. Muitos não percebem o peso da guerra espiritual travada contra os escolhidos. Do lado de fora, podem parecer inabaláveis, mas por dentro, muitas vezes, enfrentam batalhas que poucos compreendem. E a luxúria, com sua natureza sorrateira e destrutiva, continua sendo uma das armadilhas mais eficazes. Mas o que muitos não percebem é que a origem dessa fraqueza nem sempre está apenas na tentação externa. Há algo mais profundo, algo que se esconde nas memórias, nas feridas do passado, nos vazios emocionais que nunca foram preenchidos. Pois, na maioria das vezes, o inimigo não cria uma nova vulnerabilidade, ele apenas explora aquelas que já existem. A maioria das batalhas espirituais não começa no presente, elas têm raízes profundas, escondidas em memórias antigas, em dores que nunca foram completamente curadas, em cicatrizes que, embora invisíveis,
ainda doem quando tocadas. Muitos dos escolhidos que enfrentam a tentação da luxúria não percebem que essa luta não é apenas uma questão de desejo momentâneo ou de fraqueza moral. Há algo mais profundo, algo que foi plantado há muito tempo, talvez na infância, talvez em uma experiência dolorosa que marcou a alma. O inimigo raramente trabalha de maneira óbvia. Ele prefere agir como um estrategista sutil, estudando a história de cada pessoa, analisando suas fraquezas, identificando os pontos exatos onde pode atacar. E uma das táticas mais eficazes que ele usa contra os escolhidos é a exploração de suas feridas emocionais. Muitos dos que carregam um chamado especial também carregam dentro de si um histórico de rejeição, abandono ou traição. Alguns cresceram sem um pai presente, outros nunca se sentiram amados de verdade. E há aqueles que, por mais que tenham sido cercados de pessoas, sempre experimentaram uma solidão esmagadora. Essas feridas criam um vazio, uma necessidade não satisfeita, uma carência que grita silenciosamente dentro da alma. E o inimigo sabe exatamente como responder a esse grito. A luxúria, na maioria das vezes, não começa como um desejo carnal puro e simples. Ela se apresenta como uma falsa solução para uma dor mais profunda. Para aqueles que já experimentaram rejeição, ela surge como uma ilusão de aceitação. Para aqueles que se sentem sozinhos, ela aparece como uma promessa de conexão. Para aqueles que foram feridos, ela oferece um momento passageiro de prazer, mascarando temporariamente a dor da alma. É assim que muitos caem sem nem perceber. Eles não estão apenas cedendo a um desejo momentâneo, estão buscando, inconscientemente, algo que parece aliviar a dor dentro deles. Mas o problema é que a luxúria nunca cura. Pelo contrário, ela apenas aprofunda a ferida, alimentando um ciclo de culpa, vergonha e afastamento de Deus. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de homens que, apesar de serem grandes líderes espirituais, tinham áreas não resolvidas dentro deles que se tornaram brechas para a tentação. Davi, por exemplo, era um homem segundo o coração de Deus, mas sua história de rejeição desde a juventude pode ter criado dentro dele um desejo profundo de validação e amor. O mesmo Davi que matou gigantes no campo de batalha foi derrotado pelo desejo quando se viu sozinho em seu palácio, olhando para Batseba. Sansão, outro grande escolhido de Deus, também demonstrava um padrão claro em sua vida. Sempre buscava mulheres que estavam fora da vontade de Deus. Por quê? Será que ele apenas tinha um desejo descontrolado? Ou será que havia uma carência emocional dentro dele, algo que o levava a buscar um tipo específico de aceitação que nunca encontrou em outro lugar? O problema das feridas emocionais não tratadas é que elas sempre buscam uma forma de serem preenchidas. E muitas vezes, a luxúria parece ser a resposta mais acessível. O inimigo se aproveita dessa vulnerabilidade, sussurrando mentiras, fazendo parecer que ceder à tentação trará alívio. Mas é apenas uma armadilha. O alívio é temporário. A dor volta ainda mais forte, e a sensação de afastamento de Deus cresce, alimentando um ciclo vicioso difícil de quebrar. Mas há um detalhe que torna essa luta ainda mais perigosa: a vergonha. A vergonha é a arma que mantém muitos escolhidos presos. Ao cair na tentação, eles sentem que não podem mais se aproximar de Deus, que decepcionaram o Senhor, que são indignos do chamado que receberam. O inimigo os convence de que, já que falharam, não há mais esperança para eles. Esse sentimento os empurra ainda mais para o isolamento, e o isolamento os torna presas ainda mais fáceis para novos ataques. E assim, a brecha emocional se transforma em uma fortaleza espiritual. Muitos tentam lutar contra isso com sua própria força de vontade, tentando ignorar a tentação ou prometer que nunca mais cairão. Mas o verdadeiro problema não é a tentação em si. O problema está na raiz, na ferida que nunca foi tratada, no vazio que nunca foi preenchido corretamente. E a solução não está apenas em resistir à tentação, mas em fechar as portas que a abriram. Está em reconhecer que a luta não é apenas contra a carne, mas contra fortalezas que foram construídas dentro da alma ao longo dos anos. Pois a luxúria não é apenas um desejo incontrolável, ela é um sintoma de uma dor mais profunda, e enquanto essa dor não for curada, o ciclo continuará. E é por isso que aqueles que são chamados por Deus precisam entender que essa batalha não pode ser vencida apenas com força de vontade. Ela precisa ser combatida com algo mais profundo, algo que toque não apenas o comportamento, mas a raiz do problema. Porque no fim, a questão não é apenas o desejo, mas a fraqueza da carne diante de um chamado forte demais para ser carregado sem disciplina. A história sempre foi a mesma.
Aqueles que carregam um grande chamado sobre suas vidas também carregam dentro de si uma carne que constantemente luta contra esse propósito. Não importa o quão ungido, o quão capacitado ou o quão forte espiritualmente alguém seja, a carne nunca deixará de ser fraca. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa destruir o chamado de um escolhido diretamente. Basta que ele faça com que a própria pessoa se destrua. Desde os tempos bíblicos, vemos esse padrão. Moisés, o grande libertador de Israel, tinha um temperamento explosivo que o levou a perder a terra prometida. Elias, o profeta de fogo, teve um momento de fraqueza tão intenso que desejou morrer. Davi, o rei segundo o coração de Deus, sucumbiu à luxúria e enfrentou consequências devastadoras. E Pedro, o discípulo apaixonado por Jesus, negou seu mestre no momento mais crítico. A verdade é que a carne sempre será um campo de batalha. Não é porque alguém tem um chamado poderoso que automaticamente terá uma carne disciplinada. Pelo contrário, quanto mais ungida uma pessoa for, mais sua carne tentará se levantar contra esse propósito. Isso porque a unção traz responsabilidades, e responsabilidades trazem pressão. A carne quer conforto, prazer, gratificação imediata, enquanto o Espírito quer propósito, santidade e comunhão com Deus. E é exatamente nesse conflito que a luxúria se torna uma das armas mais eficazes do inimigo. O que faz da luxúria um ataque tão perigoso é que ela opera em um nível muito mais profundo do que outros pecados. Ela não apenas satisfaz a carne por um momento, mas cria correntes invisíveis que aprisionam a mente, o coração e a alma. Ela enfraquece o espírito, obscurece a visão e rouba o vigor espiritual. Quantos homens e mulheres de Deus já não caíram por conta dessa armadilha? Quantos chamados não foram adiados ou até destruídos porque alguém não soube lidar com essa fraqueza? A resposta não está apenas em resistir. A resistência por si só não é suficiente quando a carne clama por algo que a alimenta. A verdadeira vitória vem quando o espírito se fortalece a ponto de dominar a carne. E isso só acontece com disciplina. Aqueles que são chamados para algo grande não podem se dar ao luxo de viver como qualquer um. Não podem se permitir assistir qualquer coisa, ouvir qualquer coisa, alimentar sua mente e sua alma com qualquer tipo de conteúdo. A mente precisa ser renovada diariamente. A oração e o jejum não podem ser algo opcional, precisam ser armas constantes. A comunhão com Deus deve ser prioridade absoluta, porque sem isso, a carne sempre terá a última palavra. Paulo, em sua carta aos Coríntios, disse algo poderoso: "Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado." 1 Coríntios 9:27. O apóstolo entendia que sem disciplina, até mesmo ele poderia cair. Ele não subestimava a fraqueza da carne. Pelo contrário, ele sabia que era necessário matá-la todos os dias. E esse é o segredo que muitos escolhidos ainda não compreenderam. A batalha contra a luxúria, contra os desejos da carne, contra tudo o que pode afastá-los de Deus, não é vencida apenas com vontade. É vencida com estratégias espirituais. É vencida com renúncia. É vencida com santificação. Porque o inimigo não vai parar. Ele sempre buscará um novo jeito de atacar. Sempre procurará uma brecha, um momento de fraqueza, um descuido. Ele sabe que aqueles que carregam um grande chamado são uma ameaça ao seu reino. Mas no final, a decisão sempre estará nas mãos do escolhido. O chamado continua lá, esperando ser cumprido. O propósito de Deus não mudou, mas a pergunta que precisa ser feita é: aqueles que foram chamados lutarão para permanecer fiéis ou permitirão que sua carne os afaste do propósito para o qual nasceram? O inimigo tentará, as tentações virão, a guerra será intensa, mas a escolha final sempre será sua.